já continuar no Brasil para falar de uma novidade, uma vitória para o governo do presidente Lula, que vem sofrendo com o Congresso esse ano, principalmente nesse terceiro ano de terceiro governo Lula. Mas a gente tem aqui já no estúdio a nossa colunista Isadora Teixeira, que vai me ajudar a fazer essa conversa, essa entrevista. E a gente recebe também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, novo no governo Lula, que é Guilherme Boulos. Muito bom dia aos dois, principalmente ao ministro. Muito bom dia, Nath. Obrigada, ministro, pela presença aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Natália, bom dia, Isadora. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Ministro, ontem o presidente Lula sancionou essa medida aí que prevê isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O que representa essa medida para a população? Olha, essa não é apenas uma vitória do governo Lula, Isadora, essa é uma vitória do povo brasileiro. O Lula, na campanha de 2022, ele disse com todas as letras que o objetivo dele, se fosse eleito, era botar o povo no orçamento e botar o rico no imposto de renda. E ele fez isso ontem com a caneta sancionando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e iniciando um processo para taxar super rico no país. Isso é muito importante. Isso não é só simbólico. Isso é uma resposta à desigualdade histórica no Brasil. Então veja, R$5 mil. Nós estamos falando de praticamente 90% da população brasileira que ganha menos de R$5 mil por mês. 90% da população. Uma parte, claro, já era isenta de imposto de renda, não pagava. Mas uma outra parte, pega, por exemplo, alguém que ganhasse, ou que ganha, você que está assistindo, que ganha R$4.500, R$4.600, né? R$4.900, algo assim. Essa pessoa vai ganhar um salário a mais por ano, só no que ela vai deixar de pagar imposto de renda, porque acabou o imposto de renda para quem ganha menos de R$5 mil. Não é que vai ter desconto, não. Acabou, zerou, não existe mais. Resultado, isso vai significar uma economia, né, de R$4.500 no ano. É como se fosse um 14º salário. Isso é muito importante. Assim, para o trabalhador, para quem tem que fechar orçamento todo fim de mês, às vezes no sufoco, isso é importantíssimo. E, ao mesmo tempo, tem uma questão aí que é pedagógica, para o país que a gente quer. Porque muita gente questionou, quando o Lula falava dessa coisa, vamos zerar imposto de renda do povo, mas como é que vai pagar a conta? Como é que fecha a conta? E mostrou, pegando pessoas que ganham mais de R$1 milhão por ano. É pouquíssima gente no Brasil. É um grupo de privilegiados na prática. Mais de R$1 milhão por ano, chegar para essas pessoas e falar, vamos ajudar. Pague 10% sobre lucros, porque até aqui não pagava nada. Você sabe, eu vejo muita gente falando, os Estados Unidos, a Europa, imposto de lucro e dividendo nos Estados Unidos e na Europa é alto. No Brasil não tinha. Agora estabeleceu. Quem ganha mais de R$1 milhão, começa a pagar. Quem ganha menos de R$5 mil, não paga nada. É justiça. Essa é uma questão de justiça. Quem tem menos, paga menos. Nesse caso, zero. Quem tem mais, paga mais. Eu acho que foi uma grande vitória do povo brasileiro. Aprovada, eu ainda como deputado votei, tive a honra de votar a favor dessa medida na Câmara dos Deputados, aprovada por unanimidade. Mesmo a turma da direita que fica fazendo jogo contra direto, o centrão que fica fazendo uma barganha direto, nem eles tiveram coragem de votar contra, porque sabem o quanto essa medida é apoiada pelo povo, uma medida do governo do presidente Lula. O senhor citou essa taxa que vai ser aplicada para os super ricos, que é uma taxa progressiva de até 10%. Ministro, existe alguma perspectiva de aplicar algum outro tipo de taxação para essas pessoas que ganham esse valor milionário, como o senhor citou, no ano que vem, de repente, ainda nesse mandato? Já existe alguma coisa nesse sentido sendo estudada pelo governo? Isadora, o governo tem discutido a chamada taxação BBB. Né? Às vezes, quando a gente fala taxação BBB, o pessoal pensa que é o BBB da televisão, que vai taxar o Big Brother lá. Não é nada disso. BBB é bilionário, banco e bet. São esses 3 Bs que pagam pouquíssimo no Brasil. Você sabe, pensa uma bet. Uma bet hoje, essas grandes casas de aposta, né? É um negócio, inclusive, que tem um debate até
de saúde pública. Porque esse liberou geral de bet está arrasando as famílias, né? Está criando endividamento. É terrível, é terrível. Agora, ainda assim, essas bets pagam 12% de imposto. Isadora, você é uma jornalista ou um profissional que está nos assistindo, sei lá, eu que ganhe 10 mil por mês, que ganhe 15 mil por mês, ele paga 27,5% de imposto de renda. Uma bet paga 12%. Nem metade. Está errado. Não é razoável um negócio desse. Né? Só é razoável para político defensor de bet. Como tem alguns aí que a casa já está caindo. Né? Político que faz lobby de bet no Congresso Nacional. Posa de moralista, né? Tem um senador aí que foi ministro do Bolsonaro que agora está cada vez mais envolvido. Né? E posa de moralista está ali, com as bets, com um monte de coisa, e fazendo lobby para não deixar a bet pagar imposto. O governo, o Lula, mandou uma MP para o Congresso para aumentar a taxação de bet. E olha que era tímida. Era de 12% para 17% ou 18%, que é menos do que deve ser. Porque hoje, mesmo com isso, a bet pagaria menos que um trabalhador. E os caras derrubaram. Sim, quando você tem uma maioria de um Congresso que está ali para defender privilegiado ou para defender a si próprio, como foi na PEC da blindagem, para blindar parlamentar que cometa crime, ou para defender dono de bet de banco, aí fica difícil. Aí as pessoas falam, poxa, mas o Lula não tem maioria no Congresso, está tendo derrotas no Congresso. Lógico, o governo Lula defende o povo, não abre mão. Defende taxação de bilionário, não aceita corte na saúde, defende o fim da escala 6x1 para o trabalhador, aprovou agora zerar imposto de renda do povo e super rico começar a pagar. E isso incomoda privilegiados. Infelizmente, a bancada que defende privilegiados no Congresso Nacional anda grande ultimamente. Ministro, o presidente Lula demorou aí para conseguir fazer a indicação dele, do Jorge Messias, a vaga aberta pelo Barroso lá no Supremo Tribunal Federal. Demorou para conseguir fazer esse evento, ele queria fazer esse evento, né, para fazer a sanção do IR, porque é uma grande vitória para o governo dele. E mesmo quando conseguiu, e demorou por diversas pautas importantes, o volume de um montão de assunto importante ali, e principalmente também por esse embate que tem aumentado nesse final de ano entre o governo e o Congresso, Câmara e Senado. Os dois presidentes, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, não foram ontem ao evento do IR. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre qual que é a imagem que fica aí para o governo, se isso realmente reforçou a dificuldade do governo Lula com o Congresso nesse finalzinho de ano. Olha, Natália, tanto Davi Alcolumbre como Hugo Motta votaram a favor e apoiaram a tramitação do projeto que zerou o imposto de renda. E para mim o importante é isso. Se eles vão ou não na sanção, é uma escolha deles, né? Eu acho que a sanção cumpriu o seu papel. Ali vieram trabalhadores do Brasil inteiro. Só os metalúrgicos do ABC, que é a categoria que o Lula é a origem dele, né, como torneiro mecânico, os metalúrgicos do ABC vieram de ônibus, acho que uns 5, 6 ônibus para Brasília, sabe? Vieram assim um negócio, uns 300 metalúrgicos entraram no palácio, foi uma cena emocionante. Eu estou mais preocupado com a presença dos trabalhadores no palácio do que com a presença do presidente da Câmara e do Senado, que neste caso ajudaram a aprovar a matéria. Então eu acho que está tranquilo. Eu confio muito no trabalho da ministra Gleisi para poder pacificar e garantir que as pautas essenciais para o governo tenham tramitação no Congresso Nacional. Falando sobre pautas prioritárias do governo, tem duas aí que o senhor tem cuidado diretamente, que é o fim da escala 6x1 e também a regulamentação dos trabalhos por aplicativo. Ministro, qual que é a expectativa de avanço dessas pautas no Congresso e se há alguma previsão para já colocar em votação? Quando que elas podem começar a valer? Isadora, pega o tema da escala 6x1. Escala 6x1, eu vejo muita gente dizendo, isso não passa de jeito nenhum. Isso aí vão barrar. Olha, eu via essas mesmas pessoas dizendo há 6 meses atrás que o imposto de renda zero para o povo e começar a taxar super rico não passava de jeito nenhum. Passou. O Lula assinou e sancionou ontem. É lei a partir do ano que vem. Então, eu acredito muito que
o Congresso, ele tem que ser uma caixa de ressonância da sociedade. Você tem interesses dentro do Congresso, é lógico, ninguém é ingênuo. Todo mundo sabe. Você tem forças políticas, partidárias, lobbies, interesses que atuam no Congresso. Agora, quando você cria uma vontade popular, um sentimento popular, ninguém segura. Foi assim no caso de começar a taxar super rico. Foi assim que derrubou a PEC da blindagem. Tinha sido aprovada com 315 votos na Câmara, não é? Foi uma manifestação, o povo expressando seu sentimento nas redes sociais, derrubou. Então, eu acredito muito que a gente pode criar condições para aprovar o fim da escala 6x1 no país. E ela é essencial. Tem gente que fala, pô, escala 6x1. Veja, é o trabalhador que fica 6 dias da semana trabalhando e só tem 1 de descanso. E sabe o que é pior, Isadora? Muitas vezes esse 1 não é nem no fim de semana. Eu estava conversando com um garçom outro dia, fui comer com a minha família num restaurante, e aí ele falou, Boulos, aqui é a escala 6x1. E sabe qual é o meu 1? É na terça-feira. Por quê? Porque pega bar, restaurante, final de semana é onde tem maior movimento. O pessoal da cozinha, o garçom, o manobrista, os 6x1 dele é na terça-feira. Terça-feira, no caso, sendo um homem, a esposa está trabalhando também, ou se é uma mulher, o marido está trabalhando, o filho está na escola. O único dia que ele tem de folga, ele não consegue nem ficar com a família. Não consegue lazer, é não ter tempo para estudar, é não ter tempo para nada, gente. Ministro, o senhor acha que vai ser possível, nessa questão específica do fim da escala 6x1, chegar a um consenso com o mercado para que o impacto na economia não seja tão grande? Eu acho que aí a gente tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é o pequenininho. Pensa lá, a pessoa lá que tem uma funilaria com 2 trabalhadores. A pessoa lá que tem um barzinho com 3, 4 trabalhadores. Você tem que construir com esses pequenos, e 70% dos empregos no Brasil vem da pequena e média empresa. Com esses pequenos, você tem que construir uma transição para poder garantir a sustentabilidade do negócio dele. Agora, grande empresa, multinacional, banqueiro que fica chorando de barriga cheia, como diz Zeca Pagodinho, na vida é a coisa mais feia. Né? Não tem a menor condição, sabe? Os caras ganham lucros extraordinários e não conseguem garantir mais 1, 2 dias de descanso para o trabalhador. Aí ficam fazendo terrorismo econômico. O Lula falou disso ontem no discurso dele da sanção que zerou o imposto de renda para o povo e começou a taxar super rico. Que é um terrorismo econômico. Eles chegam e começam a dizer, isso vai destruir o país, vai acabar com os empregos, o capital vai gerar fuga de capitais, né? Isso é insustentável, a economia vai quebrar. Pegue, faça uma pesquisa. Hoje no Google tudo é fácil. Você que está assistindo a gente, faça uma pesquisa de qual foi a reação de parte dos analistas econômicos e dos grandes empresários quando se aprovou há quase um século o salário mínimo. Eles diziam a mesma coisa. A economia vai quebrar, o trabalhador não vai acabar com os empregos. Estamos aí. Aliás, com o salário mínimo no governo do Lula reajustando a cada ano em termos reais. Né? Quando se aprovou férias remuneradas, 13º salário, eles diziam, é impossível, a economia vai quebrar, né? Os capitais vão embora. Estamos aí. O Brasil teve um ciclo de desenvolvimento com direitos. Tem uma turma que acha que para desenvolver tem que explorar, né, arrancar a pele do trabalhador. Para com isso. Escravidão acabou nesse país. Então é o seguinte, né, tem condições de aprovar a escala 6x1, só que privilegiado vai ter que começar a abrir mão de alguma coisa. E digo mesmo em relação aos aplicativos. Ontem eu me reuni com o deputado Augusto Coutinho, que é o relator da comissão especial que trata dos direitos dos trabalhadores de aplicativo na Câmara. Eu, como deputado, fiz parte dessa comissão. Já conversei com o presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho. Tenho conversado com o ministro Luiz Marinho, que conduziu desde o início do governo esse tema. E eu acho que nós temos condições reais, pela primeira vez, de no Brasil aprovar direitos para esses trabalhadores. Porque hoje você pega um motorista de Uber, Isadora, cara, a Uber, ela não tem um carro,
ela não enche um tanque de gasolina, ela não troca um pneu, ela não se responsabiliza se tiver acidente e ela abocanha uma fatia grande de cada viagem do cara. Tá errado, ela só faz intermediação tecnológica. É lógico que pela intermediação ela tem direito ao ganho dela, mas essa balança está muito desequilibrada. A mesma coisa com o iFood no 99, na entrega de comida. Né? Porra, o motoboy trabalhando o dia inteiro, ralando, correndo risco de acidente. O iFood não tem uma moto. O iFood não se responsabiliza e paga para o motoboy algo muito pequeno. Hoje é R$ 7,50 a taxa mínima por viagem para 4 quilômetros e ainda tem as entregas agregadas que juntam ali. Está errado. Nós precisamos garantir um equilíbrio da balança para que esse trabalhador tenha direitos, para que esse trabalhador tenha segurança, para que esse trabalhador tenha uma melhor remuneração, né? E é isso que nós temos trabalhado por determinação do presidente Lula. Tanto o tema da escala 6x1, como o trabalho de aplicação, não é uma coisa que eu, Boulos, acordei e falei, vou falar disso. Não, eu sou ministro do governo do Lula. E o presidente determinou, vamos trabalhar para garantir direitos para esse povo. Ministro, a gente está bem no finalzinho da entrevista, a gente precisa liberar o senhor, mas o senhor entrou já faltando um ano, de governo Lula, né, de terceiro governo Lula, à frente ali de uma pasta que te deixa muito próximo, a gente no jargão da política chama de ministro palaciano, porque fica literalmente, né, no Palácio do Planalto, muito perto de onde o presidente despacha. Então, o senhor está ainda mais próximo do presidente Lula. Dá tempo de fazer ainda, de trabalhar bastante durante um ano com eleição presidencial, de governo, para senador, deputado? Dá tempo ainda de avançar até quando os ministros, vários, vão sair para campanhas? Dá tempo de fazer ainda alguma coisinha? Dá sim, Natália. Dá tempo de fazer muita coisa. Você sabe que o presidente me colocou, e o fato de você ter menos tempo do que outros colegas e companheiros de governo tiveram, te dá uma responsabilidade maior de aproveitar bem esse tempo para cumprir as missões que o presidente deu. E é isso que eu estou fazendo, com sangue no olho, né? Todo dia lá no Palácio. Hoje ainda tenho uma viagem, um encontro com mais de 1.500 entidades lá no Paraná, em Foz do Iguaçu à tarde. Tenho feito reuniões com vários ministros para a gente organizar o governo na rua, que começa já agora em dezembro, hein? Agora em dezembro nós vamos começar com as primeiras iniciativas do governo na rua, que é o que o presidente me pediu, que é ir conversar com as pessoas, levar os programas do governo para o povo, na ponta, olho no olho. E vou dar um spoiler aqui para vocês, que a primeira parada do governo na rua, até por ser, nesse caso, mais fácil até de organizar por infraestrutura, por proximidade, vai ser aqui no Distrito Federal, no Sol Nascente. Nós vamos levar o governo na rua lá para Ceilândia, para o Sol Nascente. Para quem não conhece, é uma das maiores comunidades populares do Brasil, a maior aqui da região de Brasília. Sim. Nós vamos lá levar os programas do governo, levar o Reforma Casa Brasil para quem é de lá, poder fazer a sua inscrição, sendo aprovado crédito até R$30 mil para poder reformar a casa, fazer um puxadinho, fazer um banheiro, bater uma laje, ou seja, melhorar. Vamos levar lá essa carreta, vamos levar todos os programas do governo do presidente Lula no governo na rua, né? Conversar com as pessoas, iniciar o orçamento participativo digital. Então, vai ser a primeira parada agora em dezembro, estamos fechando o dia aqui no Sol Nascente e vamos seguir, vai ser o primeiro semestre do ano que vem, muito trabalho, realização de entregas daquilo que o presidente Lula me pediu. Dá tempo, Natália, dá para fazer um bom trabalho e eu estou muito empenhado nisso. Maravilha, a gente ouviu o ministro da Secretaria-Geral da República, o ministro Guilherme Boulos, e eu agradeço também a Isadora Teixeira, nossa colunista. Muito obrigada, Natália. Obrigada, ministro. Obrigado, gente. Valeu. Bom, a gente segue aqui com